Qual dos dois véus se rasgou, senhor Medeiros? O primeiro ou o segundo véu? Segundo. O que se rasgou foi o primeiro véu, senhor Medeiros. E Paulo disse que o segundo véu não se rasgou. Jesus Cristo prometeu ou não prometeu enviar profetas para a terra? Prometeu. E onde é que estão esses profetas? Nas igrejas, evidentemente. Nas igrejas não tem profeta de Deus, senhor Medeiros. Jesus não era um profeta de igreja. Paulo não era um profeta de igreja. A igreja procede do profeta. O profeta não procede da igreja. A igreja que procede do profeta. Deus levanta o profeta. O profeta vai pregar uma mensagem e vai fazer um êxodo. E esse êxodo vai formar a igreja de Jesus Cristo na terra. Paulo, ele não vem de uma sucessão apostólica. Foi Jesus Cristo quem o chamou a caminho de Damasco e o enviou. Paulo era o porta-voz de Deus. Irineu de Lyon era o porta-voz de Deus. Martinho de Touros, Columba, John Wycliffe, John Hus, Lutero. Quando você pergunta cadê os sinais e os prodígios de Caco Flip, é isso que faz um profeta, verdadeiro profeta? Se é, cadê os sinais e os prodígios de Jeremias? Cadê os sinais e prodígios de João Batista? Cadê os sinais e prodígios de Oséias, de Sofonias, de Abacuque? Cadê os sinais e prodígios de Noé? É sinais e prodígios que faz de um homem ser um verdadeiro profeta, senhor Medeiros? Ou é ele ser o porta-voz de Deus? Ou é ele ter uma mensagem de Deus para pregar no seu tempo? Caso se o senhor estivesse lá no tempo de Noé, o senhor diria que não era um falso profeta porque ele bebeu vinho, depois embriagou e esteve até nu? Ele se tornou um falso profeta por causa disso? Todos os profetas mensageiros recebem o seu chamamento, as suas comissões, por meio de um anjo celestial. E Jesus Cristo pode aparecer de muitas maneiras. Ele pode aparecer na forma de um anjo, ele pode aparecer na forma de um homem, ele pode aparecer sobre uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Mas ao profeta Caco Flip, ao profeta William Branham e tantos outros profetas do Novo Testamento, ele apareceu na forma de um anjo para chamá-lo. Assim como Moisés, lá no Monte Horebe, foi chamado por meio de um anjo, o Josué foi chamado por meio de um anjo, e Deus chama os seus profetas sobre a terra. O senhor Medeiros diz que Caco Flip não tem sinais e prodígios porque ele não leu o livro do profeta Caco Flip. Eu pergunto, senhor Medeiros, qual outro homem hoje na terra que pode curar a AIDS, comprovada pela medicina, com os exames antes e depois? Valdemiro pode fazer isso? O Edir Macedo pode fazer isso? Qual feiticeiro na terra pode fazer isso? Qual homem que pode orar e o útero de uma mulher ser restituído? Qual desses homens aí pode fazer isso? Você diz que Caco Flip não tem isso, Caco Flip não tem aquilo. E eu poderia perguntar, o senhor leu o livro do profeta Caco Flip? Sim ou não? Não. Então você não pode dizer que Caco Flip não foi ao terceiro céu, porque você não leu, você não sabe. Você não pode dizer que Caco Flip não tem prodígios e maravilhas, porque está lá no seu livro. Se o senhor tivesse lido, o senhor saberia todos os grandes sinais e milagres que o profeta Caco Flip operou. Tudo o que Jesus de Nazaré fez, Caco Flip pode fazer igualmente. Tudo o que Paulo fez, Caco Flip pode fazer igualmente, porque ele é um profeta mensageiro. Agora, não é milagres e prodígios que faz de um homem um profeta mensageiro, senhor Medeiros. Mas é o seu chamado, a sua comissão e a sua mensagem para ser pregado em toda a terra. E hoje, o único profeta de Deus hoje na terra é o profeta Caco Flip. Senhor Medeiros, você tem 5 minutos para a tréplica. Ok. Doutor, totalmente responsável da sua parte colocar a escatologia como algo ortodoxo. Muita gente já errou sobre escatologia. Escatologia não é ciência exata. Apocalipse 17, 18 diz assim: a mulher que visse sobre a grande cidade que domina são sobre os reis da terra. É uma cidade. É Roma porque ela está sobre 7 montes? Jerusalém está sobre 7 montes, não é? Istambul está sobre 7 montes, trocentas cidades do mundo estão sobre 7 montes. Eu tenho um vídeo no meu canal, eu vou colocar aqui no comentário, aqui no Facebook, eu tenho um vídeo no meu canal só explicando isso daí, porque essa teoria é precária. Nenhuma igreja histórica pregou, antes da igreja adventista, uma bela herança da sua parte. Você está falando igual desigrejado, Doutamar, que é desigrejado que defende essa história de que a igreja católica é a grande prostituta da Babilônia. Quem começou com essa história foi a vovó White. Foi a dona Ellen White que começou com isso. As igrejas históricas não pregavam isso, tá certo?
Agora vamos lá. Eu anotei alguns pontos aqui. Você disse que a mulher não poderia exercer o ministério. Miriam era profetisa, Deltamar. De onde você tira isso? Uda era profetisa, Deltamar. De onde você tira isso? Vamos ler aqui, para não ficar no achismo, porque você falou que a mulher não poderia ser profetisa. Então vamos lá aqui, olha. Senhor Medeiros, eu não disse isso. Tá bom. Poupar o seu tempo, eu não disse isso. Tá bom, eu vou ler aqui. Tudo bem, vamos lá. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 21 a 24. Ó, ide consultai por mim e pelos restantes em Israel e Judá acerca das palavras desse livro que se achou. Detalhe interessante que no versículo 14, Ilquias acha o livro da lei, e todo mundo fica alegre. Ah, não, é a escritura de Moisés, o negócio é velhão, não serve mais para essa geração, não tem nada a ver essa história. Já começa por aí. E aí, olha só, se derramou sobre nós porquanto os nossos pais não deram as palavras do Senhor, fazerem tudo quanto está escrito nesse livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, guarda-roupa. Vou prosseguir aqui, ó. Versículo 23, ó. Ela lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem, ela lhes disse. Deltamar, olha só para você ver. Ela faz uma profecia no versículo 24. Cara, havia Jeremias nessa época, que era até mais famoso que ela. Mas Deus escolhe quem Ele quer na hora que Ele quer, para fazer o que Ele quer. Não existe essa coisa de profeta mensageiro. No Antigo Testamento, não tem. E no Novo Testamento piorou, nós vamos ver daqui a pouco. Você quer ver só, Deltamar? Eu ia falar isso depois, mas vamos falar agora. Vou fazer uma pergunta rápida para você. Quem tinha Espírito Santo no Antigo Testamento? Responde rápido. Os profetas mensageiros tinham o Espírito Santo. Não, errou. O rei, o profeta e o sacerdote. E mais duas pessoas tinham o Espírito Santo, segundo o Antigo Testamento, que era Bezalel e Aholiabe, conforme Deus os capacitou para o tabernáculo. Também está escrito, aí é antes da lei. Eu falei depois da lei, somente reis, profetas, sacerdotes e também esses dois que eu citei. Antes da lei você vai ver José, você vai ver outros. Noé, ok, está de acordo. Agora eu faço uma pergunta para você. No Novo Testamento, quem é que pode ter Espírito Santo? Qualquer um. Por quê? Porque o véu se rasgou. Não tem nada a ver essa história de profeta. Mas absolutamente nada para o Novo Testamento. Porque o véu se rasgou. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez. Agora todo crente pode ter acesso. Ninguém precisa ser escravo do Cacu Felipe. Não é ele que interpreta. Parece até Papa. É infalibilidade papal de interpretar as escrituras, só o profeta mensageiro. Isto eu vi ele falando. Então, no Novo Testamento, todos podem ter o Espírito Santo. E isso Pedro prega lá em Atos dos Apóstolos, no sermão temático, baseado em Joel 2,38. Eis que o Espírito Santo se derramará sobre toda a carne. Isso significa que no Antigo, ele não era derramado sobre toda a carne. E por este motivo, senhor Deltamar, as pessoas eram guiadas por profetas, porque o povo não tinha Espírito Santo. As pessoas também, o sacerdote é que tinha o ofício de ensinar e não o profeta. O profeta profetizava. Senhor Medeiros, agora é sua pergunta, né? O senhor pode fazer duas perguntas ao apóstolo. Positivo. Uma pergunta e depois, com o apóstolo responder, você pode fazer outra pergunta para nós dar sequência de novo. Positivo, Maurizão. Concluindo o raciocínio, Deltamar, exatamente. No Novo Testamento o véu se rasgou. As pessoas têm Espírito Santo, coisa que não tinha. O povo não tinha Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas agora no Novo Testamento tem. Então não precisa ser escravo do Caco Felipe. Ele não é o Papa para interpretar as Escrituras. Isso é coisa de católico, o Deltamar. É grotesco falar um negócio desse. Agora eu vou falar uma coisa para você. Continuando o raciocínio com relação a quem tem Espírito Santo no Novo Testamento, você tem que entender algumas coisas além disso, tá certo, Deltamar? Primeiro, a maioria das pessoas eram analfabetas no Antigo Testamento. Aliás, seu Deltamar, até 100 anos atrás a maioria era. É óbvio que alguém pregava ou explicava as Escrituras para uma pessoa analfabeta. Isso sem dúvida. Tá certo? Agora, no Novo Testamento,
todos os crentes podem ter Espírito Santo. E por que o batismo com o Espírito Santo acontece no dia de Pentecostes? O senhor sabe responder, Deltamar, com poucas palavras? Pode usar meu tempo. Responder o quê? Por que o batismo com o Espírito Santo se deu justamente no dia de Pentecostes? Pode responder. Então tá, não sabe, né? Então eu falo. O Pentecostes era a festa que comemorava a entrega da lei. Então, quando o Espírito Santo vem até os crentes daquela época, e ali você nota, lá em Atos, que havia pessoas de várias nacionalidades. Não sabemos se eram judeus de outros locais que vieram comemorar a Páscoa, a Bíblia não especifica, eu também não quero entrar nesse detalhe. Fato é que eles foram batizados com o Espírito Santo justamente no dia de Pentecostes, que significava a entrega da lei. Para quê? Para que o povo pudesse entender as escrituras sagradas, tá certo? Então já não tem mais aquela dependência do profeta como era no Antigo Testamento. Primeiro ponto. Segundo ponto, você nota, Deltamar, o seguinte, no Novo Testamento, você vê que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ok, me parece que o apóstolo tinha domínio sobre os profetas. Não quero também ficar entrando nesse detalhe, até porque vai ficar um debate muito longo e a gente não sai de lugar nenhum, tá certo? Se você achar por bem ou achar relevante você explicar por que apóstolos e profetas, tudo bem, você explica. Mas o que eu queria que você explicasse mesmo de verdade é essa questão. Outra coisa, senhor Deltamar, no Novo Testamento também, a maioria das pessoas eram analfabetas. E é evidente que Paulo fala que as pessoas recebiam as tradições por ele aplicadas. Então, Paulo trazia a mensagem, e obviamente a maioria do povo era analfabeto, alguém tinha que pregar para eles, tá certo? Outra coisa também, senhor Deltamar, para a gente entender uma situação, tá certo? Não havia Bíblia, só o Antigo Testamento. A Bíblia, como nós conhecemos, ela foi compilada por volta de 400, ok? Tudo bem. Havia os escritos, as cartas do apóstolo Paulo e até mesmo de outros pais da igreja, concordo. Mas quem é que sabia ler isso daí? A maioria das pessoas não sabia ler. Então haviam, sim, pregadores que liam, até porque lá em Apocalipse capítulo 1 mostra, né, que alguns liam, agora eu não me lembro se é Apocalipse capítulo 1 ou versículo 2. Isso também não é relevante. A questão é que quando a mensagem é mandada para as igrejas de Apocalipse, a Bíblia mostra que um lia e outros ouviam. Está de acordo, está correto. Agora eu quero saber o seguinte, é necessário nos dias de hoje, seu Deltamar, a gente ter um profeta nos moldes do Antigo Testamento, visto que o senhor citou quem foi profeta no Novo Testamento. O senhor já citou Mateus capítulo 10, o senhor citou um monte de coisa. Nós temos Ágabo, com apenas 2 profecias pequenininhas, referente à vida de Paulo. E só. Ou seja, você nota que hoje não há profetas como antigamente, e sim o espírito de profecia, visto que o véu se rasgou e agora todos podem ter Espírito Santo. Não é mais necessário a pessoa ficar apegado ou dependente de um profeta. Por quê? Porque hoje nós temos Bíblia, tá? Segundo, todo mundo sabe ler hoje em dia, dificilmente alguém não sabe ler. Terceiro, qualquer crente que seja fiel com Deus e sincero pode ter o Espírito Santo e, por este motivo, ter o seu entendimento aberto, justamente como Deus fez lá em Atos dos Apóstolos, propositalmente no dia de Pentecostes. Então, senhor Deltamar, o profeta do Antigo Testamento ele não tem nada a ver com o profeta do Novo Testamento. Se o senhor está colocando aqui que há profeta no Novo Testamento como no Antigo, que o senhor apresente os textos nos mesmos moldes do Antigo Testamento. O senhor até agora falou que Pedro é profeta mensageiro, o senhor disse que Paulo é profeta mensageiro, que fulano, ciclano, beltrano é profeta mensageiro, mas o senhor não provou. Paulo se apresenta como apóstolo. Eu, Paulo, apóstolo, servo do Senhor. Pedro fala, eu, Pedro, presbítero. E até agora o senhor não falou nada. O apóstolo tem 5 minutos para a resposta, né? Uhum. Então, só explicando o que eu havia dito antes aí, que eu não disse o que o senhor Medeiros disse, né? Eu não falei que uma mulher não pode ser profetisa. Temos o caso de Débora, uma profetisa, Ana, uma profetisa, as filhas de Tiago, profetisa. 1 Coríntios 12 fala sobre os 9 dons, e as mulheres podem ter, inclusive o dom de profecia.
Eu não disse isso. Exatamente. E eu expliquei aqui que nós estávamos falando de profeta mensageiro. Mulher não pode nem mesmo ter um ministério de profeta. Ela pode ter um dom de profecia. E eu disse que existe 3 qualidades de profetas. E uma delas é aquele que tem o chamado, a comissão e uma mensagem para pregar no seu tempo, seu Medeiros. É a maior delas. Depois vem o profeta menor. E eu dei exemplos. Vou repetir isso aqui de novo. Então, eu não disse o que o senhor disse aí no seu tempo. Agora, quem tinha o Espírito Santo no Antigo Testamento? Primeiramente, Deus vinha ao profeta. E todos aqueles que acreditavam nesse profeta, e aqueles que iam trabalhar com esse profeta, o profeta colocava sobre eles uma porção do seu Espírito, como o caso de Moisés. Ninguém poderia ter o Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, a não ser que eles acreditassem nas palavras dos apóstolos. Ninguém poderia ter o Espírito Santo no tempo de Paulo para as nações, a não ser que ele acreditasse nas palavras de Paulo. E quando o senhor fala sobre o véu do templo se rasgou, gostaria de fazer uma pergunta direta ao senhor. O senhor me responde de uma forma direta. Qual dos 2 véus se rasgou, senhor Medeiros? O primeiro ou o segundo véu? Segundo. O que se rasgou foi o primeiro véu, senhor Medeiros. E Paulo disse que o segundo véu não se rasgou. Onde? O senhor não lembra onde Paulo disse que havia um segundo véu que não se rasgou? O véu que guardava o lugar santíssimo, ali onde estavam as tábuas da lei, o propiciatório, a bacia de ouro, o maná que não se estragava. Paulo fala sobre o segundo véu. E Paulo diz isto em Hebreus. Paulo escreveu Hebreus? Deixa eu pedir para os meus irmãos aqui que estão assistindo, se eles lembrar onde é que está a referência, porque eu estou usando o meu telefone, eu não consigo pegar a Bíblia agora. Mas deixa os irmãos colocar aqui, vou te mostrar a referência como mostrei Atos capítulo 14, 14. O que se rasgou foi o primeiro véu, e não o segundo véu. Paulo fala de um segundo véu que não se rasgou. Agora vamos lá. O senhor fala sobre apóstolo e profeta de Efésios 4:11. Senhor Medeiros, Cacô Felipe é um profeta mensageiro. Aquele que tem a mensagem para pregar no seu tempo. Pedro era ele tinha a mensagem. Paulo tinha uma mensagem. Eu não estou falando de profeta de igreja, não estou falando de Agabo, estou falando de ministério de profeta de Efésios 4:11, mas estou falando de um profeta mensageiro. E quando o senhor diz, se é necessário ter um profeta, claro que é necessário. Por quem Deus revela os seus segredos? Por meio dos seus servos, os profetas. E eu gostaria de perguntar ao senhor assim, Jesus Cristo prometeu ou não prometeu enviar profetas para a terra? Prometeu. E onde é que estão esses profetas? Nas igrejas, evidentemente. Nas igrejas não tem profeta de Deus, senhor Medeiros. Bom, isso aí é o senhor que está falando. Jesus não era um profeta de igreja. Paulo não era um profeta de igreja. Ele é o dono da igreja. A igreja procede do profeta. O profeta não procede da igreja. A igreja que procede do profeta. Deus levanta o profeta. O profeta vai pregar uma mensagem e vai fazer um êxodo. E este êxodo vai formar a igreja de Jesus Cristo na terra. Agora veja, Lucas 11:49, Jesus Cristo diz, eis que envio-vos profetas. Mateus capítulo 23, versículo 34, ele diz, eis que envio-vos profetas. E alguns matareis, outros perseguireis, outros prendereis, outros apedrejareis. Isso são profetas mensageiros. E de Jesus até nós, já foram enviados aproximadamente uns 50 profetas. E quando o senhor diz que Paulo não era profeta, eu gostaria de perguntar, Paulo não era um profeta, senhor Medeiros? Apóstolo. Ele não era profeta, não é? Apóstolo. E o que significa a palavra profeta? Porta-voz. Paulo não era o porta-voz de Deus? Todos os apóstolos eram. Então eles eram profetas, senhor Medeiros, porque profeta é o porta-voz. Brincadeira essa conjectura sua, né, Deltamar? Eu vou perguntar novamente. Né? Vou perguntar novamente. O que significa a palavra profeta? É porta-voz de Deus, não é isso? E Paulo não era o porta-voz de Deus? Todos os apóstolos eram porta-voz de Deus. Então eles eram profetas. E todos os discípulos dos apóstolos também eram porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus, senhor Medeiros, é aquele que Deus chama, aquele que Deus envia. E os seus apóstolos eram porta-voz de Deus, porque Deus, Jesus Cristo, na sua forma humana, que era Deus, os chamou e ele mesmo os enviou. Eles eram profetas, porta-voz de Deus na terra. Paulo, ele não vem de uma sucessão apostólica. Foi Jesus Cristo quem o chamou a caminho de Damasco e o enviou. Paulo era o porta-voz de Deus. Irineu de Lyon era o porta-voz de Deus. Martinho de Touros, Columba, John Wycliffe, John Hus, Lutero, a qual o senhor diz aí, quer dizer que ele não era um verdadeiro profeta. Ele não sim foi chamado. Você colocou ele como perfeito. Todos os profetas mensageiros são infalíveis. Todos os profetas mensageiros são infalíveis nos seus ministérios, né?
Agora eu gostaria só de concluir, Mamorizan, 20 segundos aqui, para dizer que se profeta é porta-voz de Deus, todos aqueles que Jesus Cristo enviou, de acordo com Lucas 11:49 e Mateus capítulo 23, eles são porta-voz de Deus. Senhor Medeiros, o senhor tem o direito mais uma pergunta ao apóstolo, né? Para ficar igual, né? Para justo. Você tem 5. Mas é que eu nem respondi. Eu não respondi isso daqui, Maurizão. Eu queria responder. Sim, eu fiz a pergunta, ele respondeu. Eu tenho a réplica, aí ele tem a tréplica e depois eu tenho mais uma pergunta. Mas vamos lá. Deltamar, você estava colocando aqui a respeito de que eu falei a respeito de Lutero. Lutero era imperfeito, mas nem por isso ele deixou de ser homem de Deus. Até porque Pedro tentou cortar a orelha do cara lá no Getsemane, do Malco, e nem por isso Deus deixou de usar ele, tá certo? Então vamos lá, você falou a respeito de Paulo, só que Cacu Felipe não é Paulo, porque Cacu Felipe foi ao terceiro céu, por acaso? Paulo foi. A Bíblia fala de Paulo em Isaías 49, e ela não fala de Cacu Felipe. Paulo fazia sinais e prodígios, Cacu Felipe não faz sinais e prodígios, tá certo? Esses profetas que você citou, Elias também faziam sinais, coisa que Cacu Felipe não faz. Outra coisa, eu disse que na sucessão apostólica, ou alguém é levantado para um outro apóstolo, ou pelo próprio Cristo. Foi isso que eu disse. E aí, o Cacu Felipe não foi levantado nem por Cristo e nem por um outro apóstolo. Ou seja, ele não tem sucessão. Ou, segundo a história que vocês contam, um anjo apareceu para ele. Quem garante? Outra. No Novo Testamento, quem foi que apareceu um anjo? Não tem. Não é verdade? Temos Paulo, onde Jesus Cristo apareceu para ele, e não um anjo, e o cegou à beira do caminho. Então, Cacu nada se assemelha com Paulo e nem com outros. Com relação a essa questão que você repete do profeta, já mostramos que o profeta do Novo Testamento não é igual ao do Antigo. Você está falando aí de Mateus e tal, mas não está colando, Deltamar. Porque quais são as profecias desses profetas que você colocou? Só temos 2 de Ágabo. Isso mostrando que o ministério profético é muito inferior ao da palavra. Você quer ver só? Eu marquei algumas coisas que você falou aqui. Nem sei se vai dar tempo, tá certo? Mas me veio na cabeça aqui agora um texto, tá certo? Onde Pedro, ele fala que do ministério da palavra. Que o ministério da palavra ele é muito superior a experiências pessoais. Agora eu não estou conseguindo achar aqui. Vou pular para a próxima, depois eu coloco. Pedro, ele fala na sua carta que a experiência da palavra para ele é muito superior ao Monte da Transfiguração, onde houve a transfiguração. Ou seja, esse negócio de ver um anjo, falou... A Ellen White já fez isso, lá os Mormons fez isso, inclusive, senhor Deltamar, isso caracteriza seita. E a última pergunta vai ser essa, isso se caracteriza seita. Agora, olha só, senhor Deltamar, o senhor disse que Paulo, já falou até em outros debates, isso eu sei que você já falou. Você disse que Paulo era o apóstolo dos gentios e Pedro era o apóstolo dos judeus, segundo você, para defender aquela tese de não sucessão apostólica, segundo Mateus 28. Você falou para eles, não falou para você. Você não está inserido ali, só que eu estou inserido ali. Visto que eu sou a sucessão daquilo. Mas vamos lá, vou fazer uma pergunta para você direta, que eu já vi você fazer em outra live, e se não me engano, você fez aqui também. Pedro não era apóstolo dos gentios, Deltamar? Só responde sim ou não. Eu nunca disse que Paulo era apóstolo dos gentios, eu disse que Paulo era profeta dos gentios. Não, né? Eu estou perguntando se você disse, eu já vi você dizer, se aqui também você disse que Pedro não era apóstolo dos gentios. Ele era ou não era? Pedro e os demais apóstolos não foram enviados para pregar aos gentios. Ok, então nós vamos deixar o próprio Pedro responder. Atos capítulo 15, lá no Concílio de Jerusalém, e o versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Pois é, né, seu Deltamar? Totalmente por conta do Senhor essa questão. Isso mostra que, quando Jesus disse lá em Mateus 28, eu estou inserido naquele contexto, porque eu sou gentio.
Então, Pedro, ele faz discípulos e batiza, e vai tendo outros discípulos, outros discípulos, até chegar à minha pessoa. Coisa que não tem nada a ver com o Senhor. O Senhor não foi levantado por ninguém. Entende onde eu quero chegar? Eu não quero desmerecê-lo, mas o Senhor é um pseudo-apóstolo. Até porque nenhum pai da igreja quis essa honra. E Cacu não foi levantado por ninguém, ele não é nada. É isso que eu estou tentando dizer, tá certo? Agora vamos lá. Nós vamos seguir aqui, prosseguir, com relação ao que você falou de Josué. Eu marquei, mas deixei passar em branco. Não vou deixar passar em branco agora. Você disse que tudo... Deixa eu só ler aqui Josué capítulo 1, rapidinho. Rapidinho, Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o que Deus fala para Josué. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Mandou Josué meditar no livro de Moisés. Acabou, senhor Tamar. É a tréplica do apóstolo. Certo, dar referência aí para o seu Medeiros sobre o segundo véu, está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 1 ao 9. Paulo fala sobre o segundo véu que não se rasgou. Então, agora eu gostaria de falar novamente aí para o seu Medeiros, né? Que ele Hebreus acredita que Paulo... Hebreus onde? Hebreus 9, versículo 1 ao 9. Ele disse que Paulo não era um profeta. Quando Paulo estava diante do rei Agripa, Paulo disse: ó rei Agripa, tu acreditas nos profetas? Eu sei que tu acredita nos profetas. E eu perguntei ao seu Medeiros, o que é profeta? Ele está de acordo com o que é porta-voz. Um profeta não é portador de profecia. Um profeta não é portador de milagres. Um profeta não é portador de unção. Mas um profeta é o nabi de Deus, é o porta-voz de Deus no seu tempo. E isso era o que Paulo era. Paulo era o porta-voz de Deus. E um profeta mensageiro, seu Medeiros, porque até agora o senhor não entrou, o debate terminou e o senhor não entrou lá na questão se Caco Filipe é um verdadeiro profeta. Agora, cada profeta mensageiro tem que dizer à humanidade quando Deus o chamou, o seu chamamento, a sua comissão e a sua mensagem. E foi isso que Paulo apresentou para o rei Agripa, né? Quando ele dizia: ó rei Agripa, tu acreditas nos profetas? E Paulo não foi dizer ao rei Agripa o quanto ele era um bom pregador, quantos gentios tinham se convertido pela pregação do seu evangelho, quantas pessoas ele tinha curado, ressuscitado. Paulo não foi dizer ao rei Agripa quantas profecias ele já tinha dado, mas Paulo foi dizer ao rei Agripa sobre o seu chamamento e a sua comissão que ele recebeu de Jesus Cristo a caminho de Damasco, para mostrar ao rei Agripa que se o rei Agripa acreditava em profetas, ali diante dele estava um profeta. E Paulo tinha todas as condições, as evidências de um profeta mensageiro, o porta-voz de Deus, seu Medeiros. Agabo não é profeta mensageiro, Agabo era um dos profetas de Efésios 4:11. Agora, quando o senhor diz que Paulo foi ao terceiro céu, isso é que faz de Paulo um profeta? É ir ao terceiro céu que faz de Paulo um profeta? Porque você não lê o livro do profeta Caco Filipe. Senão você saberia que o profeta Caco Filipe teve uma experiência como Paulo. É porque você não conhece o profeta William Branham. Senão você saberia que o William Branham também teve uma experiência como Paulo. Não foi só Paulo, senhor Medeiros, que foi ao terceiro céu. O William Branham também foi ao terceiro céu. O profeta Caco Filipe também foi ao terceiro céu. Todos os profetas mensageiros, eles estão na divindade com Deus, senhor Medeiros. Agora vamos lá. Eu já disse, Agabo não é um profeta mensageiro. O senhor citou Agabos aí várias vezes. Agora, sinais e prodígios. Por que o senhor disse que aqui o William Branham é um falso profeta? O senhor não conhece o William Branham. Por que o senhor disse que Caco Filipe é um falso? Eu falei de William Branham aqui na live? Sim, em outros comentários, não aqui na live. Mas você disse que o William Branham é um falso profeta. Você falou que o William Branham não era um verdadeiro profeta. Darlan pintou ele como um demônio. Não. Tudo bem, vai, se você não falou aqui, está bem. Mas você disse lá que o William Branham era um falso profeta. Você não conhece o William Branham. E quando você pergunta cadê os sinais e os prodígios de Caco Filipe, é isso que faz um profeta, verdadeiro profeta? Se cadê os sinais e os prodígios de Jeremias? Cadê os sinais e prodígios de João Batista? Cadê os sinais e prodígios de Oséias, de Sofonias, de Abacuque? Cadê os sinais e prodígios de Noé? É sinais e prodígios que faz de um homem ser um verdadeiro profeta, senhor Medeiros? Ou é ele ser o porta-voz de Deus? Ou é ele ter uma mensagem de Deus para pregar no seu tempo? Quando o senhor falava que Lutero era isso ou aquilo porque ele fez isso ou aquilo, neste caso, se o senhor estivesse lá no tempo de Noé, o senhor diria que não era um falso profeta porque ele bebeu vinho muito, depois embriagou e esteve até nu? Ele se tornou um falso profeta por causa disso? Agora, eu citei para o senhor aí, Hebreus 9, versículo 1, Hebreus 9, versículo 1 ao 9. Agora, com respeito a ver um anjo, todos os profetas mensageiros,
recebe o seu chamamento, as suas comissões, por meio de um anjo celestial. E Jesus Cristo pode aparecer de muitas maneiras. Ele pode aparecer na forma de um anjo, ele pode aparecer na forma de um homem, ele pode aparecer sobre uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. E a Paulo, ele apareceu em uma coluna de fogo. Mas ao profeta Cacofilipe, ao profeta Wilhebrana e tantos outros profetas do Novo Testamento, ele apareceu na forma de um anjo para chamá-lo. Assim como Moisés, lá no Monte Horebe, foi chamado por meio de um anjo, o Josué foi chamado por meio de um anjo, e Deus chama os seus profetas sobre a terra. Agora, eu não entendo como que alguém pode dizer que Paulo não era um profeta. Claro que era um profeta. Aí está as 14 cartas de Paulo. Quando o senhor Medeiros diz que Cacofilipe não tem sinais e prodígios, porque ele não leu o livro do profeta Cacofilipe. Eu pergunto, senhor Medeiros, qual outro homem hoje na Terra que pode curar AIDS, comprovada pela medicina, com os exames antes e depois? Valdemiro pode fazer isso? O Edir Macedo pode fazer isso? Qual feiticeiro na Terra pode fazer isso? Qual homem que pode orar e o útero de uma mulher ser restituído? Qual desses homens aí pode fazer isso? Você diz que Cacofilipe não tem isso, Cacofilipe não tem aquilo, e eu poderia perguntar, o senhor leu o livro do profeta Cacofilipe? Sim ou não? Não. Então você não pode dizer que Cacofilipe não foi ao terceiro céu, porque você não leu, você não sabe. Você não pode dizer que Cacofilipe não tem prodígios e maravilhas, porque está lá no seu livro. Se o senhor tivesse lido, o senhor saberia todos os grandes sinais e milagres que o profeta Cacofilipe operou. Tudo o que Jesus de Nazaré fez, Cacofilipe pode fazer igualmente. Tudo o que Paulo fez, Cacofilipe pode fazer igualmente, porque ele é um profeta mensageiro. Agora, não é milagres e prodígios que faz de um homem um profeta mensageiro, senhor Medeiros, mas é o seu chamado, a sua comissão e a sua mensagem para ser pregado em toda a terra. E hoje, o único profeta de Deus hoje na terra é o profeta Cacofilipe. Que felicidade para nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6, o embaixador do céu sobre a terra, o começo do profetismo, né? Oh, que felicidade para nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6, o embaixador do céu sobre a terra, o